Bem, bom dia a todas e todos. São 10h34. Nós demos aí uma tolerância um pouquinho maior hoje, Márcia, para o pessoal que está vindo de longe, que a chuva ontem castigou muito, né? E hoje pela manhã, não menos, né? Em algumas regiões aqui da cidade do Rio de Janeiro e também das cidades da área metropolitana. Mas vamos dar início à nossa audiência. Eu lembro que o nosso secretário, compreendendo a agenda intensa nessa turbulência fiscal que passa o Rio de Janeiro, me pediu aqui a agenda até às 12h15, 12h30. Então, vamos tentar encerrar às 12h15 aqui o nosso encontro. Essa agenda da Comissão de Educação é desejada desde o início do ano, mas compreendemos aí o esforço que fez o secretário de Fazenda com a equipe do governo na questão aí do debate do regime especial de recuperação fiscal. Então, a agenda de Brasília acabou atropelando as nossas tentativas de agenda aqui, e a comissão compreendeu perfeitamente. Então, eu quero aqui publicamente agradecer ao doutor Gustavo essa presença e essa disposição de vir debater com a Comissão de Educação, né, a execução do orçamento da educação. Né, é o objetivo hoje aqui do nosso encontro. Quero registrar o doutor Gustavo Barbosa, nosso secretário de Estado de Fazenda, está acompanhado pela doutora Fátima Leite, subsecretária de Orçamento, e doutora Lígia Ourive, subsecretária de Finanças. Sejam bem-vindos aqui à nossa comissão. SEDUC representada aqui pelo Marcos Tadeu e pela Helena Brunet, sempre presente conosco aqui. Helena, superintendente do Orçamento de alguns anos nessa secretaria. Quero registrar a presença da doutora Débora Vicente, que é a coordenadora das promotorias de tutela coletiva da educação no Estado do Rio de Janeiro, presente aqui representando o Ministério Público, a UPES Sindicato, a Márcia Cardoso de Barros e a Luciane Azevedo. Esqueci de citar a Mônica da Cefaz. Está aqui a Mônica, estava aqui na parte da educação. Desculpe, Mônica. O Sintupérgio, Jorge Luiz Matos, o gaúcho, representando o Sintupérgio. Nós confirmamos essa agenda do secretário ontem, na parte da tarde. A gente estava na expectativa do secretário ser chamado novamente a Brasília. Tá? Mas o líder do governo confirmou ontem, na parte da tarde. Então, ontem é que nós fizemos aqui pela Marilda e pela Cristiane o convite para os sindicatos estarem presentes. Tá? A UP já e o Sintupérgio UERJ. Convidamos o CEP, que deve estar chegando, convidamos o Sintupérgio da UENF e da UESO, e convidamos também o Sindipfaetec. Foram todos convidados para esse nosso encontro. Nós vamos iniciar pelo horário do deputado, do secretário e dos senhores também. E, à medida que forem chegando, alguns deputados estão ausentes, porque temos uma outra sessão aqui ao lado, já tiveram por aqui, retornarão. Mas a ideia, doutor Gustavo, é a gente poder ouvir um pouquinho, né, os senhores que são responsáveis pela execução do orçamento do Estado, né, essa visão do orçamento e da execução da educação, propriamente. Eu conversava aqui há pouco com o doutor Gustavo, junto com os deputados Chico Carlos e Valdec, e lembrava, inclusive, o meu voto contrário às contas de gestão de 2015, na Comissão de Orçamento, por entender que, apesar do Estado, do governo, ter cumprido, né, os 25% do MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, né, na questão fiscal, seja no empenho, né, eu entendia que, ao não pagar, ao não cumprir os 25% no pagamento, isso comprometeu uma série de atividades da educação na ponta. Falar para o doutor Gustavo. Eu ontem visitei, senhores deputados, a pedido do CEP, a Escola Souza Aguiar aqui na Lapa, né, uma escola centenária. Né, a escola não tem porteiro, porque não tem mais contrato para porteiros. A escola não tem internet, porque o contrato da rede está cortado, do fornecimento da internet. Pelo menos a informação que tivemos. A escola não tem telefone, porque a Oi cortou o telefone. A escola tem um inspetor de disciplina para 1.000 alunos em 3 andares com 3 turnos. A escola não tem coordenador pedagógico e não tem orientador educacional, deputado Valdec.
Então, você tem um diretor e 2 adjuntos fazendo múltiplas funções. É impossível nós não pensarmos aí que essa execução sem pagamento não comprometa a educação na ponta. Então, o debate que eu fiz na comissão de orçamento foi que, por mais que o governo tenha feito o esforço de cumprir o dispositivo constitucional de 25% do MDE na execução fiscal, não cumpriu na execução financeira propriamente. E esse não cumprimento comprometeu os projetos de educação da rede, que são visíveis. É só a gente olhar a manutenção da rede estadual. É só olhar a manutenção física da rede estadual, é só visitar as escolas. Nós, nesses 2 últimos anos, estamos retrocedendo 10 anos nessa rede, para quem conhece essa rede. A situação física das escolas, ela é lastimável. Ela é lastimável. Então, hoje o nosso debate é um pouco a questão das universidades, né, que estão também passando por profundas dificuldades, o mesmo quadro no CEDERJ, na FAETEC. Então, a ideia hoje é nós ouvirmos dos senhores, nunca tínhamos feito. Eu estou aqui há 15 anos nessa comissão, o prefeito Godofredo Pinto, na sua ex-prefeito de Niterói, e ex-deputado dessa casa e ex-presidente dessa comissão, quando aqui esteve deputado. Nós nunca tivemos a necessidade de convocar ou convidar o secretário de Fazenda. Os nossos debates foram sempre com os órgãos da área da educação, mesmo na discussão do orçamento. Mas a situação chegou a um cenário tão dramático que a comissão sentiu a necessidade de convidar e convocar o secretário de Fazenda e a sua equipe para essas explicações. Então, o objetivo aqui, com muito respeito aos senhores, né, vocês estão aqui profissionalmente, as decisões políticas nem sempre são tomadas pela pasta fazendária técnica, mas nós estamos aqui para discutir um pouco, né, esses impactos e reflexos negativos que vêm causando no sistema estadual de educação o não repasse dos recursos mínimos necessários. Mônica, uma última reflexão, senhoras e senhores deputados. Os 25% é o comportamento mínimo de execução, independente da crise fiscal. Se caiu a receita, vai cair proporcionalmente os 25%, mas eles têm que ser cumpridos. Os 25% obrigatoriamente têm que ser cumpridos. Esse também é um debate que a gente vem fazendo aqui no dia a dia da comissão. Então, sejam muito bem-vindos, doutor Gustavo, com a palavra, e depois organizar a equipe aí como o senhor achar mais conveniente. Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Conte Bittencourt, deputado Valdec e deputado Tio Carlos, bom dia a todos. Primeiro, peço realmente as desculpas com relação a esses vários adiamentos público que, nos últimos 2 meses e meio, a agenda que a gente teve em Brasília, ela tomou boa parte da semana e impossibilitou a vinda aqui anteriormente. Mas, enfim, estamos aqui hoje para conversar um pouco. Obviamente, a gente vai discutir aqui a questão fiscal, não tem como não ser discutida essa questão, né? Não teria aqui nem competência para discutir o mérito da pasta, isso é a discussão com o próprio secretário de Educação. A gente vai tentar, então, aqui trabalhar as questões de orçamento e finanças do Estado. Eu não vou me alongar demais nessa questão, mas alguns pontos são importantes. Eu vou pegar uma fala que o presidente deputado Conte Bittencourt colocou, a questão que os 25% eles são o piso, né? E que, se houver uma flutuação de receita, porque esses 25% é com base numa receita, né? Diferentemente de base em despesa. Então, quando você tem, e é esse gancho que eu queria colocar, é o seguinte: quando você tem uma flutuação de receita e não tem essa mesma flutuação de despesa, ou seja, e que é o caso do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma receita cadente e tenho uma despesa engessada, é óbvio que esses 25% eles vão ter que ser colocados para essa despesa. E hoje ele está praticamente utilizado para pagar salários. Então, o salário, não houve redução de salário, né? Então, se você tem queda de receita, a parte que direcionada a aquele determinado pagamento, ele vai sofrer compressão. Como não se comprime salário, você tem que sacrificar outras fontes de despesa. No caso, o custeio, que é o Estado hoje tem feito.
o Estado hoje, em termos de custeio, é praticamente nulo. O que se tem feito hoje com a arrecadação que o Estado faz é pagar o salário e, mesmo assim, está atrasado. Então, hoje o Estado não consegue arrecadar o suficiente para manter o salário em dia. E isso compromete o custeio. A prioridade foi dada ao salário, apesar dos atrasos, mas a prioridade foi dada ao salário, né? Então, no caso, inclusive, da educação, o salário da rede estadual pública, não das universidades, né? Esse salário está em dia, inclusive com esse terceiro dos salários dos servidores ativos, o que é muito peculiar dessa categoria. As outras categorias não estão nessa mesma situação, né? Nós estamos com o salário de abril, as universidades estão com o salário de abril atrasado, salário de maio atrasado, 13º não foi recebido, né? Diferentemente da rede estadual. Então, hoje, o Estado, ele tenta, naqueles recursos que são possíveis, que são disponíveis, fazer o pagamento de salário. Então, isso compromete drasticamente o custeio. Não tem recurso. Então, quando você tem uma compressão de receita e a despesa não se comprime na mesma dimensão, aí surge a questão do pagamento da prioridade para o salário. E hoje o Estado não arrecada o suficiente para pagar o salário. Então, é importante colocar. É óbvio que a gente não está na situação ideal, mas dentro deste contexto, o Estado tem tentado direcionar os recursos todos para o pagamento de salário. O custeio realmente está muito comprometido, né? O Estado está atrasando o pagamento de fornecedores, e não só da educação. Na educação ainda tem uma situação que é ruim, que o Estado reconhece, mas menos ruim que outras situações que dependem de custeio. Nesse caso, o Estado, inclusive, apesar da colocação, o senhor colocou a questão do atingimento do índice, o Estado atingiu o índice da educação e não atingiu o índice da saúde. Os salários da saúde estão atrasados, né? Então, assim, é importante colocar isso como introdução. Insisto, não é a situação ideal, não é a situação desejada, é a situação possível dentro das limitações que nós temos. Então, o que nós estamos fazendo para isso? Vamos ficar parados? Não. A gente vem tentando melhorar a arrecadação do Estado. Agora, a dinâmica da melhora da arrecadação, ela não é suficiente para atender as demandas de despesa do Estado, principalmente da folha. Esse é o motivo dos atrasos. Então, foi isso que o Estado vem trabalhando, o governador vem trabalhando, com o objetivo de fechar esse acordo com a União, que ele, além de possibilitar o não pagamento de dívida, o não bloqueio em função das dívidas com a União, ele permite que o Estado também tome crédito, nesse caso, no valor de 3,5 bilhões, que será totalmente direcionado para a equalização dos salários atrasados. Então, essa é a nossa expectativa. E com essa equalização e a normalização das medidas que foram aprovadas nessa Assembleia, com aumento de receita e redução de despesa, a gente vai ter um equilíbrio. A expectativa nossa é que, com esse acordo assinado e com o crédito vindo no valor de 3,5 bilhões e as medidas em pleno funcionamento, em efetividade, que o Estado volte a uma normalidade, pelo menos com relação aos salários. A expectativa do Estado é que eles sejam normalizados a partir desse crédito entrar no Estado. Então, eu queria fazer essa introdução, que eu acho que é importante a gente ter a real dimensão. Não estamos na situação ideal, não, definitivamente não estamos. Mas dentro dela, o que a gente tem colocado com relação à educação é a situação menos dramática com relação às outras áreas do Estado. A gente trouxe aqui uma apresentação, ela é breve, só como era o trato, a execução orçamentária na função educação. A gente trouxe os números da execução aqui, eu vou passar para a Mônica, que é a nossa técnica da área de orçamento, superintendente da área de orçamento. Ela vai falar aqui, depois a gente, se o senhor quiser... Retorna a palavra. Bom dia para todos. Eu trago aqui como é que é feita o processo... Mônica, um pouquinho mais próximo. Puxa o microfone para você, mais próximo aí. Mais próximo. Isso. Puxa para frente, isso. Como é que é feito o processo de elaboração do orçamento, a fixação do índice, o cumprimento do índice na partida do orçamento, tá? Trazendo aqui alguns anos, a gente vem atingindo o índice e, como foi colocado, o índice, a receita tem baixa, o índice a gente vem acompanhando e a composição desse índice
é, na sua totalidade, em pessoal. Quando abrimos o orçamento, a gente trabalha com uma previsão da receita. Nessa previsão da receita, ela, inicialmente, foi estipulado esses valores porque ela pode flutuar. E, nesse momento, existe o quê? Uma expectativa negativa para a receita. Então, contingenciamos o necessário para que atingisse o índice naquela previsão da receita. E trago aqui que sempre os valores, mesmo não sendo fontes do Tesouro, deputado, é o que compõe o índice, né, que chega aos 7 bi, são considerados só recursos do Tesouro. Então, hoje, a fixação do limite na execução orçamentária está estabelecido de acordo com a primeira previsão de receita. E fica evidenciado que a totalidade aplicado é em pessoal. Então, o que acontece? O governo vem adotando a priorização na folha de pessoal. Então, a execução orçamentária, ela retrata, evidencia claramente que, na Secretaria de Educação, dos 4.700 aprovados na LOA, nós temos 3.600 em pessoal. Então, essa é a dificuldade de entender que a gente cumpre esse compromisso e fica a outra área esperando a recuperação fiscal do Estado. Mas fica evidenciado aqui na Secretaria de Educação que 3.600 está centralizado em pessoal. Outro ponto são as universidades, que também, na composição, 4 bi está para a Secretaria de Educação. Então, é verificado que tem outras fontes de recursos, que ali são concentrados despesas de custeio, que o secretário de Educação vem fazendo esforço para ir levando o custeio da educação com outras fontes do governo federal, que é a 105 e a 224. O ponto principal é que a função educação, ao longo dos anos, ela vem tendo um acréscimo, se pegarmos de 2006 até 2017, é claramente o aumento de pessoal. Então, o que acontece? Quando recebemos a disponibilização do quanto tem que ser aplicado na função educação, em torno de 7 bi, considerando a perda líquida, em torno de 5 bi, o que foi se considerando ao longo do tempo? Um crescimento muito grande em pessoal. Então, fica difícil entender o porquê que não é aplicado em outras áreas, como o deputado levantou no custeio. Mas hoje, se pegarmos em termos comparativos de 2006 para cá, evidencia a despesa de pessoal crescente. Então, o governo vem tentando manter esse acordo de pagar a folha de pessoal, e o que dificulta o entendimento de não ter outros pagamentos. E, a cada análise da Receita, cada vez que a Receita apresenta um cenário positivo, esse valor vai ser reajustado no índice educação. Então, isso depende de toda essa recuperação fiscal. Então, hoje o governo vem fazendo esforços, inclusive no índice da educação, de cumprir a folha. Não tem outra linha de não olharmos para essa despesa, entendeu, deputado? Não, mesmo na execução orçamentária, isso fica bem evidenciado, que toda a despesa está concentrada na sua totalidade de 70% a 80% em pessoal. Bem, Mônica, eu continuo ainda tendo uma dúvida enorme nessas outras áreas de despesa do Estado em educação. Compreendo, e é natural que em educação 70% do orçamento seja comprometido com o pessoal. Mas quando a gente olha, volto a restos a pagar de 16, né? Quando a gente vai a restos a pagar de 16 e percebe que em custeio, dentro dos 25% previstos no orçamento, o Estado deixou de pagar algo em torno de 380 milhões, estamos falando de 16, esses 360 milhões que deixaram de ser pagos efetivamente, apesar de estarem no empenho, porque empenho se cancela depois, que aconteceu na rede de Estado, que a partir de 2015,
Nós perdemos, na SEDUC, perdemos o contrato de porteiros, as escolas ficaram sem porteiros, como já disse, diminuímos o contrato de limpeza e, no segundo semestre, se suspendeu a limpeza de 2 dias por semana dos 5, a limpeza foi feita só em 3 dos 5 dias da semana. Se suspendeu, diminuiu o contrato de merendeiras terceirizado, foi servido a merenda fria 2 dias na semana. Então, isso é um reflexo. O corte de telefone, o mínimo de investimento na recuperação predial que um funcionamento de uma unidade escolar demanda. Ou seja, o Estado vinha, com o convênio com a EMOP, realizando muito bem aquele preservando. Nós aqui debatemos diversas vezes. De 15 para cá, o investimento em manutenção foi diminuindo a ponto hoje de sacrificar a rede sobremaneira. Então, eu continuo insistindo, Mônica e doutor Gustavo, vamos ouvir os colegas, claro, mas eu continuo insistindo que, mesmo compreendendo que 70% está alocado em pessoal, o não pagamento, ou mais, o não pagamento da parte de custeio e investimento, previsto nos 25%, comprometeu o MDE. Isso que levou o meu voto contrário às contas de 2015 na Comissão de Orçamento. Eu via que, do ponto de vista fiscal, o governo cumpriu, quando empenhou e liquidou, mas do ponto de vista real, porque qual foi o espírito do legislador quando estabeleceu o mínimo de 25% para MDE, manutenção e desenvolvimento de ensino? A partir do momento que o dinheiro não chega e os serviços são comprometidos, porque não foram pagos, você não cumpriu os 25%. Isso é uma tese que eu defendo, que eu ainda não estou convencido do contrário. Nós atingimos No microfone, Mônica, por favor. Nós atingimos ao liquidar a despesa. Ao liquidar a despesa, existe um compromisso de se pagar. Sim, ao liquidar a despesa, existe um compromisso de se pagar. Mas como a relação do Estado, do governo, com os seus fornecedores já vinha em um processo de fragilização, esses fornecedores foram suspendendo também os seus serviços, porque não recebiam. Nós tivemos aqui diversos debates com a SEDUC sobre isso. Não recebe, fragiliza o serviço na ponta. O servidor terceirizado não está recebendo, não tem dinheiro para pagar o transporte. Como é que vai se deslocar de casa à escola para fazer a limpeza? Se suspendeu, em 2015, o contrato de porteiros, porque a empresa não recebia. Fizeram uma nova licitação, não apareceu empresa nenhuma. Deputado. Empresa nenhuma, doutor Gustavo. Deputado, eu entendo a colocação do senhor e, assim, eu vou insistir na questão seguinte. Quando há uma redução de receita e a despesa ela é mantida, no caso, a despesa de pessoal, que é a grande despesa, ela é mantida, foi a prioridade. Não se priorizou deixar de pagar o salário e pagar o custeio. Então, quando você tem uma compressão de receita e a despesa é mantida, isso tem um efeito de reduzir cada vez mais investimento, custeio. É o reflexo, infelizmente, da situação econômico-financeira do Estado do Rio. Então, desde 2015, o Estado tem tido perda de receita. Doutor Gustavo, então, assim, acho que nós compreendemos isso. Não, então, mas é importante colocar que a observação do senhor com relação à redução dos contratos é a consequência dessa situação. Mantém-se o salário, eu reduzo o valor de custeio, eu tenho que trabalhar esse custeio para se adequar ao mínimo possível. Gustavo, então a comissão, gostaria de receber da SEDUC esse plano de execução do orçamento para cumprir os 25% de 15 e 16 ao final desses anos, para ver, de fato, o que era parte dos 25%, mesmo reduzidos, porque a receita é flutuante, como o doutor Gustavo colocou, e nós não estamos discordando disso. O que nós estamos indagando é que dentro dos 25%, não dos 25% do orçamento inicial, mas sim do orçamento reajustado, atual, o que deixou de ser cumprido? Se a SEDUC e a Fazenda mostrarem aqui para a comissão que os 25% foram cumpridos na flutuação, despesas pagas, Mônica, despesas pagas. Dentro da realidade. Despesas pagas foram cumpridos,
eu dou aqui, eu dou meu braço a torcer, eu vou votar a favor das contas. Não, a gente apresenta, então, essa demanda do senhor, a gente apresenta, sim, tudo que foi feito, as contas, a gente não tem, com relação a isso, a gente faz essa apresentação para o senhor. Ou seja, o 1,3 bi de restos a pagar de 31 de dezembro de 16 na educação, eu distribuí para os deputados hoje, 1,3 bi de restos a pagar em MDE. Nós cumprimos 21,36% no pagamento. Não cumprimos os 25%. Você me diria que essa parte é quase toda de pessoal, 95% de pessoal, seria isso? Não, provavelmente. Lembre que nós pagamos 13º da SEDUC. É a folha de dezembro. Que a folha de dezembro ela só paga em janeiro. Em janeiro. É o 13º que não Mas, foi pago das universidades. de qualquer forma, deputado, a gente vai... Isso é fundamental para a comissão, sabe, Mônica? Vai fazer um relatório para a comissão dando essas informações que o senhor colocou. Deputado Valdec. Não, a preocupação muito semelhante. Mas, assim, quanto representa na dotação orçamentária atualizada para 2017 o Fundeb e a fonte do Tesouro, hoje? Hoje o Fundeb está em torno de 2.900. Não vê se não é? Eu acho que é 2.900. E aí o Tesouro, até tem como fazer aqui, deputado. Sei. Em torno... Com todas as universidades, ela paga todas as universidades com a fonte do Tesouro. Certo. Que deve estar em torno de 2 bi e alguma coisa. Eu posso até verificar números ou o secretário indicar lá um documento. Sim. O que fica evidenciado é que quando você pega os últimos anos, fica claramente o crescimento em pessoal. E essa despesa ela não diminui. E a expectativa da Receita também não acompanhou a despesa, o crescimento. Então, a gente vai preparar um documento evidenciando isso, que o governo vem fazendo esforços para que essa área tenha sido cumprida como as demais. Só que acaba que, como é obrigatório aplicar 25%, os 25% que são obrigados estão sendo consumidos com a despesa de pessoal. Hoje a gente tem uma despesa na UERJ de pessoal em torno de 800 milhões, da FAETEC 750, em torno, eu estou falando números fechados, mas é uma despesa considerável. E a parte do Tesouro, que deveria ser consumida para o custeio, é pago a folha. Todo o Fundeb vem sendo usado para pagar pessoal da educação básica. Da educação Isso. e a Todo. FAETEC. Então, E parte da FAETEC. Como? Parte da E agora, 74 milhões foram disponibilizados nesse exercício para a FAETEC. Até um que vocês estão esforço usando muito o grande. per capita aluno, né? Vocês estão considerando o per capita aluno Então, do ensino tem sido regular. feito o esforço de manter a folha, de usar o recurso do Fundeb, o custeio está sendo feito com a 105, com a 224, o secretário de Educação. Porque desse valor de 1 bi 366 milhões de restos a pagar, de 16 para 17, 360, 380 são de custeio. Isso. É curioso porque, assim, a gente entende, né, a lógica geral, mas há um movimento claro da SEDUC, não é? Que impõe redução de despesa de custeio, na medida em que fecha a escola, fecha a turma, desmatricula aluno, enfim. Então, não sei como é que está isso na SEDUC, mas, na verdade, os movimentos que a gente tem feito, isso não diminui a despesa com o pessoal, porque os professores estão lá. Mas, na medida que vai fechando escola, vai fechando turma, vai fechando turno, né? A gente tem notícia de mais de 100 escolas, e aí a Fazenda não está necessariamente dominando esse detalhe, é claro, mas a SEDUC está aqui. Mais de 100 escolas que vêm se manifestando, dizendo que alunos que estavam matriculados estão tendo suas matrículas suspensas. Em última instância, isso acaba representando um alívio na despesa de custeio, né? Não é? Mas menos turma, menos turno, menos escola funcionando, né? Menos alunos matriculados. Vamos ver a SEDUC depois. Deputado, aí realmente claro, aí, a gente teria, eu acho que aí eu acho que seria o momento também conversar com o secretário de Educação, enfim. Não, temos conversado eu acho muito que aqui isso com é ele. importante. Muito. A gente não tem essa Claro. é uma política, como eu falei, o mérito da secretaria o Sei. secretário de Educação onde entraria. A gente não tem como entrar nesse detalhe. Mas eu tenho certeza que o secretário Victor Eu perguntava em off há pouco, antes de começarmos a reunião, que vem melhorando um pouco o fluxo
de royalties, né? Quais são as perspectivas de melhoria da receita? Tá, hoje? Bom, só para entender o comportamento, né? O ano de 2017, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos um comportamento de receita negativa relativo a 2016. Em abril e maio, essa receita já vira para positiva de forma nominal, ou seja, simplesmente pegando o número de 2016 versus 2017, não descontando a inflação. Abril e maio nós tivemos melhora, ainda reflexo do aumento da arrecadação em função do aumento de alíquota de um ICMS aprovado aqui na Assembleia Legislativa o ano passado. Então, não na dimensão que a gente gostaria, ainda na casa da centena de milhão, mas já é uma melhora, que é uma reversão de quadro, que a gente entende que é uma melhora porque é uma reversão de quadros. O primeiro trimestre foi todo ele negativo, né? Já o quarto mês e o quinto mês já apresenta resultado positivo. Junho também está indicando que teremos um resultado positivo com relação a isso. Ainda, no geral, o ano a ano, de 1º de janeiro a 31 de maio, ainda é negativo se a gente fizer uma relatividade com o ano de 2016. Mas a perspectiva é, nos próximos meses, termos essa melhora, em função do aumento da alíquota, em função da melhora de processos internos dentro da Fazenda, enfim, uma melhora, mas, infelizmente, não na dinâmica necessária para suprir essas demandas, essas deficiências, principalmente de salário que hoje a gente tem. Então, reforçando a necessidade de partirmos para o acordo com o governo federal. O aumento da alíquota representa, na sua análise, uma perspectiva de melhora de receita? Sem dúvida. Qual o aumento da alíquota de ICMS? Não, previdenciária. Sim. Previdenciária do servidor. Isso. Algo próximo a 1 bilhão e 600 milhões por ano de aumento de alíquota para o Rio Previdência. 520 milhões dos servidores e 1 bilhão... O imposto de renda recolhido pelo servidor do Estado fica no Estado, não fica? Fica no Estado. E vai recolher menos, né? Vai recolher menos, mas a arrecadação da contribuição previdenciária ela tem um resultado muito mais positivo. Tem um resultado mais positivo do que a retenção de imposto de renda. Bem mais. Carlos. Bem, é uma dimensão de 1 para 10. É uma coisa, mesmo tendo a redução de arrecadação. Só para concluir, presidente, porque, na verdade, em debate aqui na Assembleia e com o próprio líder do governo, né, o aumento da alíquota de 11% para 14%, representaria, segundo os dados trazidos pela liderança do governo, algo em torno de 500 milhões anuais a mais na arrecadação. Por parte dos servidores. Por parte dos servidores, isso. Não é? 523 milhões. Mas a folha é 2 bi 100 mês. Não, a folha é 3 bilhões. Não, mas isso com os encargos, né? A folha, exato. Mas o que você recolhe é sobre a folha bruta. Sei. Tá? Então, a folha nossa é superior a 3 bilhões de reais, isso contando com todos os poderes. Deputado João Carlos. Bem, secretário, quer dizer, não precisa ser um profundo conhecedor em economia para entender que essa matemática é onde as receitas vêm caindo, apesar de o senhor ter dado agora uma luz, colocou uma luz aí no fim do túnel, quando as despesas aumentam. Essa conta não vai fechar nunca. E a nossa preocupação é que a gente sabe que, quando a gente estuda aqui o orçamento, acaba sendo uma obra de ficção, que a gente entende numa condição de uma realidade que não vem acontecendo quando a economia vem caindo. Existe alguma outra possibilidade de solução imediata? Porque eu tenho presenciado, eu tenho dado palestras em escolas, tenho visto a questão estrutural, mas caótica, secretário. E sem contar escolas como, por exemplo, a Pedro Aleixo, na Cidade de Deus, que a obra falta pouco para acabar e faltam ali, quer dizer, alguns detalhes. Está há 3 anos parada uma obra que seria importante para uma região tão conflagrada com a violência e a importância de uma escola. Então, tem algum sinal? A chance é exatamente, a nossa única chance é esse acordo? Como é que está a questão da cobrança da dívida ativa? Enfim, a gente pode pensar em alguma outra situação, se essa situação não acontecer do governo federal, esse socorro, a UERJ, as universidades, até quando a gente vai ver toda essa questão, essa universidade sangrar e a gente não ter o que falar para essa pessoa? Existe uma outra situação que a gente possa acreditar numa resposta a curto prazo, secretário? Deputado, o senhor tem razão com relação à questão de leis orçamentárias anteriores que às vezes eram superdimensionadas, enfim, mas propostas, né? Mas e com a realidade ao longo dos anos. Na última apresentação de lei orçamentária, a gente apresentou uma lei orçamentária com 20 bilhões de déficit.
Então, está bem dentro da realidade que o Estado... Então, assim, já desde o ano passado, a gente vem tentando trazer dentro da realidade orçamentária. O senhor tem razão também com relação à questão de curto prazo. Situações assim de pouco recurso que poderiam resolver. Mas, como hoje o esgotamento do caixa ele é total, ou praticamente total, no pagamento do salário, fica muito difícil essa situação. Não sei se o senhor já esteve lá discutindo outras ações sociais que são importantes, que a gente não quer minimizar, pelo contrário, a gente sabe da dimensão da ação, mas, infelizmente, essa limitação nos traz. Com relação a curto prazo, deputado Tio Carlos, a gente tem colocado todo o esforço nesse acordo, porque é aonde a gente enxerga um resultado de curto prazo, né? Não é no prazo que a gente tem intenção. No início do ano foi discutido a possibilidade do acordo que foi assinado entre o presidente da República e o governador dia 20 de janeiro, mas o entendimento em Brasília foi que aquele acordo por si só não era suficiente. Então foi apresentado um projeto de lei junto ao Congresso Nacional, que semanalmente íamos ao Congresso trabalhar para que fosse agilizado, foi dentro de um processo legislativo bastante rápido, isso sob a perspectiva de um Congresso Nacional. Então, assim, só que, infelizmente, não é no tempo que a agonia dos salários atrasados, né? A principal agonia hoje do Estado é essa, os salários estão atrasados. Então, a gente precisa, o que a gente entende de curto prazo para resolver esta principal agonia, que é o salário do servidor atrasado, e não só o servidor, os aposentados e pensionistas também, eles estão atrasados. Então, a gente entende que no curto prazo seria esse acordo com a União. Vou passar a palavra, não sei se a Helena e o Marcos querem fazer um comentário. Então, passa a palavra lá para a doutora Débora, por gentileza. Está aqui o microfone, Lúcia. Tá bom, por gentileza. Enquanto está chegando o microfone a doutora Débora, a doutora Mônica e o doutor Gustavo. Vejam que a execução no relatório da Contadoria do Estado, que chegou para a Assembleia essa semana, né, até maio, né, dos 3,1 bilhões considerados despesas para a MDE, nós deixamos de pagar, né, 755 milhões, ou seja, como se fosse um mês. Como se fosse um mês dos 5. Um mês dos 5, o dinheiro não chegou na sua finalidade. O debate que nós tivemos aqui há 2 anos atrás, e depois o governo corrigiu, e aí eu trago essa reflexão para essa execução dos 25%, foi o próprio Fundeb. O que acontecia com o Fundeb? O dinheiro entrava na conta Fundeb e a SEDUC transferia para a conta da Fazenda. E quem executava, ao final do ano ajustava a aplicação do Fundeb, mas quem executava o tempo de aplicação do Fundeb não era o gestor da educação, e sim o gestor da Fazenda. Nós fizemos esse debate aqui há 2 anos atrás, o Estado mudou essa metodologia. Mudou. Mas depois de nós aqui brigarmos um pouco com a bancada do governo, porque o legislador, quando criou o Fundeb, é para que a gestão fosse plena da educação. Porque não é só cumprir o Fundeb ao final do exercício, é cumprir o Fundeb dentro do tempo de necessidade da educação. Não adianta chegar em dezembro, cumprimos o Fundeb, mas cumprir todo no final do ano. Então, hoje está sendo possível pagar os salários da SEDUC com o Fundeb, porque aqui nós debatemos há 2 anos atrás a importância desse dinheiro ficar na conta SEDUC. Então, esse dinheiro entrava e voltava, ia para a Fazenda. Agora não, agora ele entra e fica na SEDUC. Então, doutora Mônica, um pouco o mesmo raciocínio para os 25%. Hoje nós estamos cumprindo 20%. Né? Pelo relatório de vocês, 20,2% está se cumprindo, porque 755 milhões não foram aplicados. Eu sei que até o final do ano serão. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas a minha pergunta é o seguinte: se tivessem sido aplicados na educação, independente da dificuldade que o Estado passa, eu estou aqui advogando os 25% para a educação. Nós estamos na Comissão de Educação.
A gente não está aqui na agenda, claro que é importante saber o esforço fiscal que está se fazendo para aumentar a arrecadação, para sair dessa crise, mas a nossa defesa aqui é que o dinheiro da educação chegue e fique na educação, o que não vem acontecendo. Então, quando você tira um mês de receita em 5 meses da educação, se parte desse recurso aqui você tem custeio e tem investimento, e se nós estamos trabalhando com investimentos mínimos, que o deputado Valdec, o deputado Tio Carlos colocaram, né, no final dos anos 2000, nossa média de investimento só na SEDUC era de 300 milhões por ano. Nós temos uma rede de 1.200 escolas. A dinâmica própria da rede não é fácil. A maioria das escolas em 3 turnos, funcionando quase que 11 meses no ano. Então, a manutenção permanente é fundamental. Vocês vejam que ano passado caiu para 41 milhões, o que era em média, Mônica, quase 250, 300 milhões. Ano passado foi 41. E, assim mesmo, quase 70% dele não foi pago. Então, comprometeu a rede. Não tem como não comprometer o funcionamento da manutenção física. É uma matemática simples. Tem algo que não está acontecendo nas 1.200 escolas. É só a Fazenda ir visitá-las como a gente visita. É visível. Entendeu? Deputado, o que acontece? Se pegar em termos comparativos, como foi feito o investimento, no contraponto, colocarmos a despesa de pessoal, vamos verificar um crescimento que foi o quê? Absorvendo todo o índice. Então, da mesma forma que lá em 2000 se aplicava, teve um investimento, há uma década o governo veio aumentando a folha de pessoal, veio valorizando os professores, e isso veio consumindo o valor que é destinado para a educação. Por isso que teve a queda na rubrica investimento. Da queda de investimento. Mas você tem a queda e ainda não tem o cumprimento daquele mínimo que se designou para lá, a rede vira um caos. A rede vira um caos. Entendeu? O que é certo que temos que aplicar na função e o governo vem fazendo. E aí a priorização para alocar as despesas vem sendo demonstrada ao longo dos anos, de uma década. E é evidenciado isso. E eu acho que a gente tem... Eu até estou fazendo aqui, 88% está para pagar pessoal. Ou seja, se esses 790 milhões tivessem chegado à educação, o salário das universidades, da SEDUC e da FAETEC possivelmente estariam em dia. Não todo ele, mas parte rigorosamente em dia. Mas, num contexto, é a disponibilidade do caixa. Claro que é a disponibilidade do caixa, por isso que nosso olhar aqui é para a educação. Nossa queda de braço aqui, Gustavo e Mônica, é em defesa da educação. Não tem jeito, é a natureza da nossa comissão. Não, é legítimo, claro, deputado. A gente está numa comissão de educação e é legítimo nos defender, né? A gente coloca num contexto. Não é o porquê o Estado não quer. Ele não pode. Ele não tem como. Como eu falei, tem sido hoje dado a prioridade para isso. Ou seja, o cobertor da educação está sendo usado para outras atividades do Estado, no fluxo de caixa. Nós temos uma folha da segurança em torno de 10 bi anuais. Discuta na Comissão de Segurança. Com todo respeito, estou brincando com a Mônica. Estamos discutindo aqui a educação. Então, a nossa briga aqui, Mônica, é pela educação. Doutora Débora, desculpe. Claro. Não, ainda com a doutora Mônica. Doutora Mônica, porque, na verdade, são dúvidas que eu não consigo dirimir. O Estado... assim, enfrenta essa dificuldade gravíssima de receita, de fluxo de caixa, enfim. Mas, de vez em quando, eu queria aqui fazer essa ponderação. Vem aqui para a Assembleia algumas mensagens que causam certa estupefação, né? Salvo engano. Mas, como recentemente a mensagem encaminhada em relação às concessionárias, autorizatárias e distribuidoras, fornecedoras de combustível, para que elas ficassem, lembra, Conte, isentas dos efeitos do FEF. Não foi isso? Não, foi compensação. Compensação. Com dívidas 18 mil, escambo. Assim, mas muitas dessas, ou algumas pelo menos dessas empresas, têm dívidas com o Estado. Tem dívidas com o Estado, não é? Então, uma coisa que a gente não conseguiu entender,
Eu falo aqui sinceramente, né? Uma proposta para que elas tenham créditos tributários vencendo em 18 meses, eu acho, assim, pudesse ser compensado com as dívidas que o Estado tem para com elas. Né? Eu entendi. Enfim, eu, sinceramente, achei que o Estado estava bastante preocupado em pagar dívida com essas empresas, embora esteja devendo a servidores. Mas, enfim. Mas, ainda assim, pegando o mérito da mensagem, não podia ter sido feito antes uma espécie de encontro de contas para saber quais delas que devem ao Estado, para fazer uma aproximação, porque o Estado deve a essas empresas, mas elas também, algumas delas também devem ao Estado. Então, antes de mandar a mensagem prevendo o pagamento dessa dívida mediante os créditos tributários vencendo nos próximos 18 meses, não teria sido mais adequado, em função desse próprio déficit de caixa que o Estado tem, ter feito um encontro de contas com algumas delas que são devedoras? Por que isso não foi feito? Isso não é possível? Deixa eu fazer só um pedido, deputado. Claro, lógico. Guarda esse debate para o final. Claro. A gente pode entrar em outras questões aí de dívida ativa, de incentivos e benefícios. Vamos passar para a doutora Débora, para a gente voltar ao debate aqui da execução e educação, e ao final a gente volta a esse tema de ordem fiscal do Estado. Doutora Débora, do Ministério Público. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los sempre na figura do presidente da Comissão de Educação da LERJ, agradecer mais uma vez o convite para estarmos aqui. É sempre um enorme prazer participar das discussões promovidas pela LERJ no que diz respeito à proteção do direito à educação. E gostaria de informar, deputado, que desde que o Dr. Gussen assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 2017, eu e a doutora Renata Carbonel, que é a subcoordenadora do CAU Educação, estivemos com ele tratando das prioridades da atuação institucional do Ministério Público no que respeita a essa temática. E elegemos, com a concordância do Procurador-Geral, a execução fiscal e financeira dos recursos destinados à educação como nossa prioridade máxima nesse momento, tendo em vista a situação de crise em que nos encontramos. A ideia que nós temos é a de que, se as escolhas administrativas relacionadas à alocação de recursos públicos sempre tiveram uma dimensão de importância muito grande, essa dimensão se multiplica, né? Ela se torna exponencialmente muito maior num contexto de escassez de recursos. Daí a importância de que o Ministério Público fixe a atenção no que diz respeito a essa execução fiscal e financeira. Então, em função disso, nós elaboramos uma proposta de trabalho que estamos desenvolvendo desde janeiro, desde fevereiro, e que passa por a elaboração e a execução de ações coordenadas que visam, primeiro, o cumprimento das disposições do 69, parágrafo 5º da LDB, que trata da aplicação regular dos recursos mínimos disponibilizados pela legislação para garantir o direito à educação, que, infelizmente, não é objeto de cumprimento pela generalidade dos entes públicos. O 69, parágrafo 5º da LDB, diz, inclusive, em que momentos do mês os recursos da fonte do Tesouro precisam aportar à conta da educação. O que a gente verifica é que isso não acontece. E implica num contingenciamento de repasses já na origem, né, digamos assim, no nascedouro desses recursos, o que complica muito gravemente o planejamento das ações das secretarias de educação no que diz respeito ao cumprimento das suas funções. Esse é um dos pontos da nossa atuação. Nós elaboramos uma proposta de ação coordenada que as promotorias já têm aderido de modo paulatino. O outro ponto é o acompanhamento da execução fiscal e financeira. Nesse ponto, nesse eixo de atuação, desponta em importância a consideração que o deputado fez em relação ao cálculo do limite mínimo ser realizado frequentemente com base em despesas liquidadas e não em despesas efetivamente pagas no exercício financeiro. Isso necessariamente impacta a qualidade dos serviços prestados pelos prestadores, né? Dificulta o pagamento de folhas de pessoal. É como se os entes públicos afirmassem com a liquidação, eu peço a licença para utilizar uma expressão
de natureza popular, mas que eu acho que se adequa perfeitamente à hipótese, é como se os entes públicos dissessem, com a liquidação, devo, não nego, pago quando puder. Né? E esse pago quando puder, ele acaba influenciando toda a execução da política, né? Precariza toda a execução da política. Um percentual de 21% de despesas efetivamente pagas no exercício financeiro 2016, como eu recebi aqui, indica também para o Ministério Público, deputado, um descumprimento do percentual mínimo naquele exercício financeiro. Porque, veja bem, a gente não acredita que os 25% precisem ser aplicados, tendo por base o cálculo da receita de impostos e transferências de determinado exercício. Eles precisam ser gastos no exercício. Então, se o Estado não aplicou, de fato, não pagou, de fato, 25% de impostos e transferências, na nossa concepção, e aí eu fico muito feliz em saber que também é a do deputado, o limite mínimo não foi cumprido. Essa é uma discussão, e aí eu acho que a alergia é muito importante, é uma discussão que precisa ser travada com o Tribunal de Contas, porque a fórmula de cálculo dos 25%, ela não considera despesas efetivamente pagas. Então, a gente precisa promover juntos, quem sabe, Ministério Público e a LERJ, essa discussão no âmbito do TCE, né? Para que essa consideração seja, quem sabe, observada nos próximos exercícios financeiros. O outro eixo de trabalho que a gente tem proposto às promotorias de justiça, no que diz respeito aos aspectos ligados à aplicação dos recursos mínimos em educação, diz respeito à necessidade de incentivo a regular constituição, funcionamento e autonomia do controle social, deputado. A gente acredita na importância ímpar do funcionamento dos CACs Fundeb, né? Porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas, são órgãos de controle externo que apresentam limitações materiais humanas consideráveis, enfim. E o controle social potencializa a atuação do controle externo, na medida em que nos associamos na mesma atividade de observar a atuação administrativa no que diz respeito ao cumprimento desses mínimos constitucionais. Então, a mensagem do Ministério Público, deputado, hoje é que nós, de longa data, nos concentrávamos exclusivamente na análise da aplicação ou não dos 25%, considerando a fórmula adotada pelo Tribunal de Contas, mas o cenário em que o Rio de Janeiro se insere hoje levou o Ministério Público a rever o seu posicionamento em relação à matéria e questionar a própria fórmula adotada pelo Tribunal de Contas, que exclui as despesas efetivamente pagas, e também a nossa atuação no que diz respeito ao controle exclusivamente quantitativo desses gastos. A nossa proposta é que passemos a fazer um controle quantitativo, sim, porque são disposições constitucionais que precisam ser observadas, mas, sobretudo, a partir de agora, qualitativo também da aplicação desses recursos. O Ministério Público, essa é a proposta do CAU, Educação para as Promotorias de Justiça, precisa começar a questionar com o gestor público as escolhas administrativas realizadas, não no sentido de subtrair do gestor público a autonomia e eventual discricionariedade que lhe compete na realização das despesas, mas no sentido de instá-lo a cumprir obrigações legalmente previstas, como, por exemplo, o pagamento do mínimo do piso nacional, né, que não é observado em alguns municípios. Não é possível que a gente possa conviver, e aí eu respeito muito as observações da Secretaria de Fazenda, que tem toda uma atuação que não necessariamente está vinculada à análise das questões que envolvem a garantia do direito à educação, mas é complicado para o Ministério Público ouvir, nesse momento, a afirmação de que a folha de pessoal da educação representa exclusivamente uma despesa, quando, na verdade, a gente sabe que a valorização do magistério é um dos elementos necessários para que a gente possa atingir a qualidade, né, da educação que se pretende. Então, a gente gostaria de que o Estado começasse a analisar essa questão sob o ponto de vista do investimento, né?
é preciso que o Estado se sensibilize no sentido de que é verdade que as limitações existem, que é preciso gerenciar melhor os recursos, e, em função disso, reorganizações acontecerão, mas é preciso que o Estado, além disso, adote ações, e aí foi o questionamento do deputado Waldeck, no sentido de promover a captação de recursos que estão aí disponíveis. Né? Precisa agir também no sentido de aumentar a arrecadação e não só no sentido de cortar despesas, principalmente despesas com folha de pessoal. Enfim, a mensagem do Ministério Público é essa. Nós estamos reavaliando o nosso comportamento dos últimos anos em relação a esse tipo de atuação, de controle externo. Gostaríamos muito, deputado, de participar com a LERJ de uma discussão que envolva o Tribunal de Contas no que diz respeito à fórmula de cálculo da aplicação dos 25%. Do artigo 212 da Constituição Federal. Nós gostaríamos muito de contar com a Comissão de Educação para isso. E estamos sempre aí à disposição para novos debates, enfim, todos no sentido da garantia da proteção do direito à educação no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Débora. Antes de passar para a professora Luciane, da UPI Sindicato, queria comunicar aos senhores deputados que eu fiz na semana passada, por WhatsApp, uma solicitação à doutora Mariana Montebello, que atualmente é a presidente em exercício do TCE, solicitando justamente uma reunião da Comissão de Educação com a equipe do TCE, que analisa a aplicação dos 25% do MDE. A gente justamente discutir essa metodologia que estamos divergindo. Me chamou a atenção, de fato, doutora Débora, as contas de 16 não considerarem, né, como a aplicação dos 25% efetivamente pago, e sim o empenhado. Então, na função educação, as contas de 16 pelo TCE estão aprovadas. E, na minha visão, os 25% não foram aplicados, porque se comprometeu a questão da qualidade. Mas é um debate que nós já estamos propondo à presidente em exercício do TCE, entre a comissão e os técnicos daquele órgão. Tá? Professora Luciane, Lúcia? Professora Luciane, da UPI Sindicato. Registro, deputado Paulo Ramos, deputado Eliomar Coelho. Professora Luciane. Bom dia a todos, bom dia, deputados, representantes da Secretaria de Fazenda, SEDUC, demais representações. Estou falando aqui em nome da UPI Sindicato, né? E, mais uma vez, assim, o que eu gostaria de enfatizar, né, que nós já temos falado isso aqui em inúmeras audiências, essa questão que a Secretaria de Educação insiste em fazer, né, chamando de otimização da rede estadual. Eu vou falar mais, pontuando mais a questão das escolas, que hoje, no sindicato, nós temos recebido inúmeras denúncias, né, que são resultado dessa política de enxugamento de gastos, né, que o secretário de Educação procura fazer, que resulta num sucateamento da educação pública, né? Então, as escolas, desde 2016, várias escolas, vários turmas foram fechados, e hoje nós temos tido um problema bem pontual em relação a professores que são professores que são concursados para uma determinada disciplina e que eles estão sendo praticamente obrigados a dar aula de outras disciplinas. Eu não sei se todos estão cientes, né? Mas, assim, isso assim, uma falta de respeito, porque é mais uma economia que a Secretaria quer fazer, né, suprindo a ausência de docentes e transferindo professores para outras escolas, professores que são, por exemplo, nós temos uma professora de artes e que ela está sendo obrigada a dar aula de outra disciplina, por exemplo, de inglês, né? Então, que tipo de economia... E ela não tem formação nenhuma para isso. Que tipo de economia que a Secretaria quer fazer oferecendo esse tipo de educação aos alunos, né? Professores que não têm formação sendo obrigados a darem aulas de outras disciplinas, isso tudo por mais uma questão de economia. Enquanto a gente tem aí concursados aguardando a nomeação,
né, e que não são chamados, são professores habilitados para as disciplinas e não são chamados. Então, é uma ameaça o que estão fazendo com o professor, porque se ele não aceitar, a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Então, nós temos recebido lá no sindicato várias denúncias sobre isso, né? E fora a questão das turmas e turnos, como já foi colocado aqui, que são fechadas, escolas que os alunos não têm aula, não têm a grade completa com professores para dar as aulas para eles, e muitos vão embora às vezes, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui é só essa questão mesmo de que o governo, infelizmente, pela má administração pública, ele insiste em sucatear a educação, né? Então, isso tudo já foi colocado aqui com números, e a gente sabe também que nós recebemos também muitos aposentados, né? Não é o caso, eu sei que isso seria com Rio Previdência, mas muitos professores que estão passando dificuldade, com 2 meses sem receber salário, sem receber 13º, pessoas idosas que não têm como comprar medicamento, não têm recursos, não têm outros recursos a não ser os proventos que eles deveriam estar recebendo em dia, né? Então, o que a gente coloca aqui é a nossa indignação com essa falta de respeito, não só com os aposentados, como todos os professores também da ativa que estão passando por essa situação e, consequentemente, com os alunos que não recebem uma educação de qualidade. Obrigada. Obrigado, professora Luciane. O Gaúcho, do Sinto-Perge-UERJ. Bom dia, presidente Conde, demais deputados. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar dessa audiência. Eu represento o sindicato das 3 universidades estaduais do Rio de Janeiro, o UERJ, o ENF e o ESO. A penúria, eu sei que a gente está discutindo o orçamento passado, mas não tem como não aterrissar e pôr o pé no chão com o que está acontecendo hoje. As universidades estão com salário atrasado há 2 meses, sem 13º. Para onde foi o dinheiro, a sociedade toda sabe. Não vou perder meu tempo aqui. A gente sabe para onde foi. A gente quer saber como será resolvido. Um Estado hoje que... Eu sei que a equipe que está aqui, o doutor Gustavo é um técnico, mas é um técnico que se sujeita ao governo que está aí, então, infelizmente, vai ter que ouvir um pouco. Porque como se resolve isso? Por exemplo, na UERJ. Na UERJ, além de todo aquele universo, ainda temos um hospital universitário. Nesse contexto, temos o CAP, as crianças. E, em se falando do hospital, que é um hospital de ponta, referência, ali se ensina, pesquisa e cuida. E aí, secretário, ontem o diretor reduziu, o senhor deve estar sabendo disso, que ele já deve ter lhe procurado, o diretor está reduzindo mais os leitos, porque os funcionários não têm mais dinheiro para chegar ao trabalho. Apesar do salário não ser um salário maravilhoso, mas também não é um salário ruim, mas 2 meses, numa sequência de 2 anos, se arrastando esses sucessivos atrasos, hoje perdemos a condição de nos deslocarmos para o trabalho. Estamos nos cotizando, fazendo caixinha, pegando dinheiro com a família, mas isso tem um limite. Tem um limite, e eu vejo, quando o governo assume não pagar isso, eu acho que o governo, salvo engano, assume o dolo eventual naquele hospital. Se o cara bebe e sai dirigindo bêbado, ele não assume o dolo eventual? Eu acho que está na hora de alguém, uma autoridade, olhar por esse prisma
E aí, secretário, o senhor está na lista de quem assume isso também. Me desculpe. Lhe conheço pouco, todo respeito, mas chegou um ponto que não tem mais como. O hospital hoje está aberto na valentia profissional e humana dos seus funcionários, não com o dinheiro. Nós temos a sorte da Defensoria Pública do Rio de Janeiro manter o hospital. Nós temos o material no hospital, o hospital está lá, querendo trabalhar. Nós estamos hoje com um problema de material humano que não recebe o salário. E aí eu deixo para aprofundar a outras pessoas aprofundarem o tema na educação básica, mas não gostei também de ouvir aqui que o orçamento estourou porque houve valorização do professor. Meu Deus do céu! Depois de tudo isso, ouvir isso, isso não pode servir de argumento nunca. O professor já era para ter sido valorizado há 30 anos atrás, então agora a desculpa agora é que estourou porque valorizou o professor? É isso mesmo que eu ouvi, ou se eu já estou meio coroa, se eu ouvi errado, me corrijam, por favor. Não quero ouvir isso, não. Isso não é desculpa para ter estourado o orçamento. Valorizou o professor, mas já se valorizou, já valorizou tarde. Então, olha, sinceramente, eu estou num péssimo momento, peço desculpa, mas eu gostaria que se falasse... e outra coisa, eu gostaria também de perguntar ao secretário, recentemente saiu aí notas da Associação dos Analistas, foi até cantado em diário oficial, sobre esses 4 bilhões que foram executados, não foram, um diz que foi, outro que não foram, no dia 26/5, saiu em diário oficial isso. Se existe esses 4.200.000, se é uma projeção, se não existe, a gente gostaria, em termos de sindicato, eu pertenço ao MUSP também, o Movimento Unificado dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de ter uma informação sobre isso. Obrigado. Obrigado, Gaúcho. Seja sempre bem-vindo aqui à comissão. Bem, antes de passar aos senhores deputados, a ideia do doutor Gustavo e doutora Mônica é os deputados fazerem aqui as considerações e, no final, o senhor faça aí, né, as considerações, considerando o que foi aqui abordado por todos. Eu queria já colocar 2 questões aí para a sua fala. Primeiro, estamos muito preocupados com a questão dos animadores culturais, que é um debate que tivemos há muitos anos aqui na casa e que acabamos consensuando com o governo, o que diz respeito ao recolhimento da parte do INSS, já que está gerando problemas sérios na aposentadoria de muitos deles. Com a Tereza Porto aqui, nós conseguimos um calendário de pagamento do INSS não recolhido atrasado de 11 anos. Eles conseguiram regularizar, parece, 6 ou 7 anos dos 11. Faltam 4 anos. Queria que o senhor pudesse levantar esse valor e ver com a SEDUC uma solução a mais breve possível, porque eles estão impedidos, né, de requererem aposentadoria, porque o Estado é devedor, uma apropriação indébita do Estado, quase 11 anos desse INSS. A comissão intermediou esse entendimento há alguns anos atrás, mas 4 anos não foram recolhidos. Se puder levantar esse total e agilizar, seria muito importante para esses servidores, a maioria já em época de aposentadoria. Tá? E uma última questão, em cima do que o Gaúcho colocou, nós temos debatido aqui na LDO, doutor Gustavo, pela Comissão de Orçamento, e sempre apresentando uma emenda conjunta, a questão da aplicação da política do 12º para as universidades. Independente dessa flutuação de receita que o senhor se referiu no início, o que tem sacrificado muito as universidades, especialmente no parque tecnológico, nas equipes de pesquisa, enfim, na manutenção dos laboratórios e dos prédios propriamente, é a falta de um planejamento de repasse mensal que a gente está considerando o 12º. Então, nós estamos mais uma vez emendando a LDO pela Comissão de Educação, vamos destacar em plenário. Tá? O senhor considerar a possibilidade da Fazenda trabalhar com as universidades nesse princípio do 12º. Não é a questão do valor, e sim o princípio do repasse
mínimo necessário pactuado entre a Fazenda, a Casa Civil e as universidades, para que a gente tenha garantia da manutenção do Parque da Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos muito preocupados com essa questão. Não é só a questão salarial, que é gravíssima, mas, no caso das universidades, é o comprometimento de milhões e milhões que foram investidos ao longo da história do Rio de Janeiro, entendeu? Que estão sendo comprometidos pela falta de um repasse mais sistematizado. Queria que o senhor também pudesse considerar isso aí ao final. O deputado Eliomar Coelho, que foi o primeiro a chegar, se ausentou um pouquinho e agora lhe dou a palavra aí, por favor. Nós vamos limitar aí em 5 minutos no máximo, que o combinado com o secretário é 12h15 encerrarmos o encontro. Pois não. Uma das coisas que eu gostaria de, presidente, de colocar para o governo é realmente dentro de uma... Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho falado aqui, e eu acho que com muita propriedade, que ajuste fiscal não se faz da maneira como o governo está fazendo. Porque eu não vejo nenhum planejamento. Planejamento é a coisa mais importante que existe, né? Sem planejamento, então nós não podemos, de forma alguma, continuar qualquer trabalho que possa ter um resultado positivo. O planejamento, ele é precedido, por exemplo, de um diagnóstico. Então, o diagnóstico eu acho que também não é feito. Talvez por causa disso não se faz o planejamento. Quer dizer, porque o que acontece, por exemplo, depoimento que a gente está ouvindo, do pessoal da UERJ, depoimento que a gente tem ouvido, porque nós temos ouvido aqui professores, inclusive professores do interior do Estado. Quer dizer, é inadmissível o que está acontecendo com a educação. A questão do fechamento de turmas... Olha que nós vamos nos colégios, nós fomos em São Gonçalo, nós fomos no Amaro Cavalcante, nós fomos no Manuel Bandeira. Quer dizer, a gente corre para saber, não é para... a gente toca de música, não é de ouvido, não é? Então, é um negócio realmente que fico sem entender, buscando, de qualquer forma, alguma justificativa para a forma como está se procedendo em relação à educação do Estado do Rio de Janeiro, porque significa a condenação de gerações futuras. Condenação de gerações futuras. Então, é uma coisa que... Não é? A gente apresentou aqui uma lei, nós apresentamos, onde nós queríamos que fosse discriminado no contra-cheque aquilo que é a parcela no salário do servidor da educação, que é repassado pelo Fundeb. Quer dizer, não foi aprovado. Não foi aprovado porque simplesmente o líder do governo vai lá e diz que não é para ser aprovado, e aí vários deputados que seguem a orientação dele vota desfavorável. Quer dizer... Então, são pequenas coisas, né, e que o somatório delas termina dando resultado um volume de coisas que a gente fica sem entender. Essa última questão aí levantada pelo deputado Conte, a questão do 12º, quer dizer, por que não é cumprido? Não é? Quer dizer, se você não cumpre, o depoimento de dizer assim, faz 2 meses que não se recebe o salário, não se recebeu o 13º referente a 2016, depois de 2 anos com situações se repetindo deste tipo. A minha companheira é aposentada da UERJ, olha que todo dia de manhã, a cobrança... Ué, e o dinheiro não sai? Mas o meu que você, deputado, o que você está fazendo lá naquela Assembleia? Quer dizer, que não me dá uma resposta a isso daí. Agora, isso daí, a gente tem ouvido nas ruas. A gente tem ouvido nas ruas.
Não é? E quando a gente senta com os professores, quer dizer, obrigar o professor de matemática, ensinar biologia, é complicado. É complicado. Não é? É complicado. A cidadã, como no dia desse, a gente teve um depoimento, mora em Santa Cruz, foi destinada para dar aula, engenheiro pedreira. Quer dizer, então há aí uma série de imbróglios que eu não sei se é intenção, é incompetência. De repente não é incompetência, é muita competência naquilo que é o propósito verdadeiro de destruir a política pública da educação no estado do Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. Não é? E aí a gente, vamos ver, a gente tem feito tudo o que é possível e impossível. Aqui, só concluindo, a gente tem que ressaltar a contribuição que esta casa tem dado para o governo do estado ao aprovar matérias que são enviadas aqui, entendeu? Com a finalidade exatamente de criar ou de dar ao estado as condições de promover exatamente esse ajuste fiscal. E a gente não está vendo isto, o resultado disto a gente não está vendo de forma alguma. Então, estamos enxugando gelo. Não é? Era isso aí. Obrigado, deputado Eliomar. Eu lembro aos senhores deputados que quarta que vem nós temos aqui na nossa sessão a presença, por convocação do secretário de Estado de Educação, para discutirmos esse desvio de habilitação de formação e fechamento de turmas. É o foco do nosso debate na próxima quarta-feira. Deputado Tio Carlos, pela ordem de chegada aqui. Não, presidente, eu fico... Primeiro, o que o deputado Eliomar falou, eu vejo a SEDUC, às vezes, calada, porque isso não pode ser verdade. Um professor habilitado para dar aula de matemática passa a dar aula de português. A SEDUC tem que falar, porque senão o secretário de Fazenda fica aqui. Não é possível isso acontecer. A explicação que o secretário Wagner Victor dará semana que vem vai, pelo menos, me deixar em paz. Porque, secretário... Ou não, né? Ou não. Secretário, doutor Gustavo, eu entendo que o esforço da Secretaria de Educação em tentar enxugar essas despesas pode levar a pronunciamentos como esse, dito pelo próprio sindicato. Mas eu entendo e tenho a certeza que o trabalho que o senhor e toda a sua equipe vem fazendo, já tivemos ocasiões em que a gente levantou pleitos, a gente sabe das dificuldades e dos esforços que o Estado vem fazendo. Mas precisamos fazer mais, secretário. Porque quando a gente fala da cobrança da dívida ativa, a gente não entende, porque é um cenário de tentar colocar recursos. Porque se a gente ficar só à mercê da salvação do governo federal, eu entendo que é hoje a única saída. Mas nós temos que buscar, e esse parlamento, ele está aqui trabalhando em parceria. Todos os 70 deputados não querem absolutamente a falência, ou mais depoimentos como o do Gaúcho, contundente, porque se o Hospital Pedro Ernesto fecha, afeta mais ainda não só aqueles servidores, os pacientes, como a saúde de uma maneira geral no Estado. Então, eu tenho certeza que nós precisamos dar uma resposta maior. Quando a companheira do deputado... Eu tenho uma irmã que é servidora do Estado também. Então, ela questiona, e, infelizmente, secretário, eu entendo a colocação. Quando a promotora coloca, é importante o que é empenhado, o que é liquidado, mas principalmente o que é pago. Porque, senão, o liquidado devo, não nego e pago quando puder. E aí, por mais que dentro da área fiscal os 25% vêm sendo contemplados, mas efetivamente essa conta não fecha. Então eu me coloco aqui à disposição, de novo, para que a gente possa buscar soluções, porque eu entendo a Vossa Senhoria quando coloca os esforços que a sua pasta vem fazendo, mas a gente não consegue dar respostas para a sociedade. Então eu, de novo, quero entender por que a dívida ativa não possa ser cobrada para que a gente possa botar dinheiro nesse cofre tão combalido, tão sofrido, porque, afinal de contas, a gente precisa dar uma resposta para esses profissionais que vêm sofrendo. Sei que a educação é um cobertor curto, na medida em que a gente entende que ainda recebeu o 13º, alguns servidores, as universidades não receberam, mas
ainda é pouco perto dessas respostas que a gente tem que dar à sociedade. Agradeço, confio no trabalho que está sendo feito e desenvolvido, mas nós precisamos ter uma resposta concreta do Poder Executivo, como, por exemplo, a questão da cobrança da dívida ativa. Eu acho que é mais uma ferramenta para se somar a esse cofre aí, para a gente tentar minorar o sofrimento dos servidores. Obrigado, deputado Tio Carlos. Deputado Valdec. Bem, eu devia ter feito isso quando fiz a minha primeira intervenção, mas eu quero aproveitar para registrar de público, né, não obstante as diferenças de posição, enfim, em relação às decisões do governo, mas todas as vezes que procurei o secretário Gustavo Barbosa, absolutamente todas as vezes, tive resposta, enfim, prestimosa, rápida, atenciosa. Então, eu queria fazer esse registro público aqui, quero agradecer, porque nem sempre isso acontece, e, enfim, quero fazer esse registro aqui. Segundo, ouvindo o Gaúcho, quando eu lembrei uma outra coisa, mas a gente precisa pressionar a mesa diretora para colocar em votação aquele nosso projeto de lei que resolve aquela distorção das gratificações pagas ao pessoal da área jurídica da UERJ. Né? Foi um veto que nós, equivocadamente aqui... né? Lembra disso, meu? Então, um veto que a gente aqui derrubou, não era para ter derrubado, né? Porque a gente, na verdade, tinha entrado, o governo tinha vetado corretamente, né? Mas nós fomos surpreendidos por um bacalhau, Paulo Ramos, que tinha sido um bacalhau, claro, bacalhau norueguês, dos bons, que foi colocado e que deu uma gratificação absolutamente distorcida ao pessoal da área jurídica da UERJ. Né? Então, a gente precisa resolver, isso é importante, já que lembrei disso aqui. Bom, também queria endossar as duas preliminares assim, feitas pelo deputado Conte Bittencourt, e, em relação aos animadores. Eu até cheguei a recebê-los ontem aqui na Assembleia, eles vieram aqui, não é? Depois, em seguida, o Conte também conversou com eles, porque, além do problema da aposentadoria, e esse cálculo precisa ser feito aí, salvo engano, são 4 anos aí de interregno que restaram em aberto, eles ainda têm uma pendência judicial no STF, então a vida deles não é simples. Então, se a gente puder resolver essa questão da aposentadoria, já é um grande passo. E a questão dos duodécimos também, nós temos até uma emenda à LDO, que nós formalizamos, independentemente da questão do valor repassado a cada duodécimo, mas, assim, ter uma regularidade, é o que falava um pouco aqui a representante do Ministério Público, né? Não, da Defensoria, né? Ministério Público. Do Ministério Público. Essa regularidade na execução dos 25%, os duodécimos tem a ver com isso. Então, bom, mas eu queria, na verdade, feita essa rápida introdução, dizer o seguinte: a adesão do Estado ao programa de recuperação fiscal, né, tal como ele está disciplinado na Lei Complementar 159, agora de 2017, vai permitir que o Estado, assim, suspenda por 3 anos o pagamento das dívidas com a União, é isso? Além de ter acesso a uma operação de crédito de 3,5 bilhões. Né? Enfim, eu fico me perguntando, eu queria, nessa fase final aqui, fazer essa pergunta mais geral para o pessoal da Fazenda. Assim, nós vivemos uma crise de receita, uma importante crise de receita. Assim, suspender o pagamento da dívida e contrair um novo empréstimo, isso pode produzir um alívio momentâneo, mas nem uma coisa nem outra atua na direção da geração de receitas novas. Né? Então, eu tenho assim, muita reserva em relação a esse desenho, porque tanto uma coisa quanto outra, salvo engano, de minha parte, não vão ajudar o Estado a produzir receitas novas. Podem produzir um efeito anestesia, um alívio no curto prazo. Não é? Então, ao mesmo tempo, eu queria perguntar aí, sim, em que medida o Estado vem atuando, né, em flancos ou em frentes, que poderiam, estes, sim, produzir receitas novas. Não é? Por exemplo, vamos ouvir com atenção a resposta em relação à dívida ativa. Inclusive, em 2015, eu quero lembrar que a Assembleia aprovou um projeto de lei, né, acho que as várias bancadas, inclusive, autorizando o Estado a fazer a chamada securitização da dívida. Né?
Isso ainda não aconteceu. Não é mais esse o caminho, não vai ser mais esse o caminho. Afinal de contas, o que vai ser feito? Assim, o Estado demonstra até dificuldade, né, de divulgar a relação dos principais devedores. Eu vejo aqui uma resistência, quando isso aparece em pauta aqui no plenário, uma resistência da base do governo de dar acolhida a essa proposta, enfim, trivial, de dar publicidade a esses devedores. Segunda coisa, como está, no Estado do Rio de Janeiro, o combate à sonegação fiscal? Né? Ela é importante, ela é expressiva, o que vem sendo feito em relação, não a devedores, mas a sonegadores, aqueles que não recolhem aquilo que deveriam recolher. Há uma ação concreta, há uma ação efetiva por parte do Estado para enfrentar essa questão? E a terceira questão, o terceiro aspecto é o tema das isenções fiscais. E eu quero aqui dizer a priori, não é, antes que se confunda aqui o que eu quero dizer, que não acho que a isenção fiscal seja um mal em si, nem que tem que ser um espantalho. Eu acho que bem praticada, não é, de forma criteriosa, com transparência, com o Estado conseguindo acompanhar longitudinalmente as contrapartidas derivadas da isenção, ela pode ser indutora de desenvolvimento. Só que o que a gente viu acontecer no Estado, né, foi uma política meio sem controle, meio desgovernada. Então, eu queria saber se o Estado tem feito um redimensionamento, porque recentemente uma liminar derrubou, né, suspendeu os efeitos de uma lei que tinha sido votada na Assembleia, que era uma lei que estabelecia a suspensão de a suspensão de novos incentivos. E aí o Estado conseguiu uma liminar que suspendeu os efeitos dessa lei. No dia seguinte, 3 ou 4 novas isenções foram concedidas. Então, eu queria saber, afinal de contas, o que vem sendo feito para que isso não vire um espantalho, não caia na boca do povo como caiu, e possa ser usado efetivamente como indutor de desenvolvimento em certas regiões, em certos setores da economia. E, além disso, para fechar, nesses 30 segundos que eu tenho, assim, na relação com o governo federal, além de tratar da adesão ao programa de recuperação fiscal, tem coisas graves acontecendo. Por exemplo, a Petrobras está simplesmente suprimindo da sua política de compras o conteúdo nacional. Isso é devastador para a indústria naval brasileira e do Rio de Janeiro. Né? Alguma tratativa do governo do Estado para pressionar o governo federal, para que pressione a Petrobras, da qual ele é o principal controlador, a não fazer isso? Isso é terrível para a economia do Estado, para a arrecadação do Estado, enfim. Esse é um aspecto. Outro aspecto, obras do Comperge. Não é? Alguma tratativa do Estado com o governo federal para que se retome pelo menos a unidade de processamento de gás, que isso geraria algum certo número de empregos no leste fluminense, não é? Sem falar aquelas questões, inclusive nos encontramos, secretário, em algumas rodadas na ANP, vou concluir, sobre a questão da metodologia de cálculo dos royalties, que o Estado tem para receber, não é? Inclusive o decreto do presidente, recentemente, foi um decreto ruim para o Rio de Janeiro. Então, além da relação com a União, no que tange ao programa de recuperação fiscal, né, tem outras pautas sendo colocadas, que podem ser elas promissoras, alvissareiras em relação à produção de receitas novas. Isso para não falar de compensação da Lei Candir, para não falar de tributação do ICMS do petróleo, enfim. Então, eu queria saber um pouco o que vem sendo feito para além da discussão da adesão ao programa de recuperação fiscal. Deputado Paulo Ramos, 5 minutos, por causa do horário do secretário. Reiterando 5 minutos. Eu vou aproveitar a intervenção última do deputado Waldeck, sem fazer menção às manifestações em relação ao UERJ Pedro Ernesto, o sindicato com as questões da Secretaria de Educação em relação a esse absurdo dos professores. O que mais? Todas as manifestações feitas aqui. Dizer que a minha velha irmã já faleceu, mas permaneceu lá nas salas da UERJ durante talvez 30 anos consecutivos, não está viva para experimentar esse sofrimento pelo qual passam vários outros servidores. Mas dizer o seguinte, dizer primeiro que as mensagens do governo, os caminhos seguidos pelo governo para a recuperação fiscal, são caminhos com os quais nós não concordamos. Votamos aqui contra as mensagens do governo. Aumento de alíquota previdenciária, a questão desse futuro pacto com a União de congelamento de salários, não realização de concursos públicos, etc., também não concordamos. Nós não compreendemos por que o governo não quer recuperar as receitas pelos caminhos disponíveis sem novos endividamentos.
E aí há iniciativas na casa que não contam com o apoio da base do governo, surpreendentemente. Então vai ser um apelo dirigido ao secretário, porque eu acredito que não seja fácil a posição hoje ocupada pelo secretário. Aliás, o desalento, especialmente do servidor público, para com as políticas do governo, esse desalento é refletido hoje aqui. Como é que comparece o secretário e temos esse, vou usar essa expressão, esse esvaziamento da audiência pública, que deveriam estar aqui, assim, as massas dos servidores públicos, as representações. Então demonstra claramente que há uma desilusão, uma desesperança em relação ao governo. Eu não vejo a ausência como um desprestígio já hoje experimentado pelo governo, não o secretário. Mas para dizer o seguinte, primeiro, dívida ativa. Aprovamos aqui a criação de uma comissão, está sendo composta, para acompanhar a cobrança da dívida ativa, porque a securitização vai ser uma nova forma de ampliação do endividamento, e é um golpe. E é preciso que ontem recebemos aqui a professora Maria Lúcia Fatorelli, recebeu a medalha Tiradentes, mas, surpreendentemente, dentre os temas tratados por ela, numa conversa com a nossa bancada, além da questão da auditoria cidadã da dívida pública, que é um caminho que deveria ser seguido pelo governo federal, que é 48% do orçamento da União, para pagar juros da dívida que não para de crescer, chega a ser assim chega a ser um crime de lesa pátria. Estão avançando nos direitos dos trabalhadores, a questão da previdência, etc. Mas nós queremos a cobrança da dívida ativa, não a securitização, que os malandros vão comprar a dívida, vão emitir títulos que o Estado vai garantir. Então, essa chamada securitização, e é preciso alertar as representações dos servidores públicos. Isto é um novo golpe contra os interesses do Estado, que é um caminho para aprofundar o endividamento. E a contração de novos empréstimos, dando a SEDAI como garantia, as ações da SEDAI para vender, é outro crime, e já tem uma ação judicial que caminha, pelo menos agora com o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma ação do pessoal com a rede, lá no Supremo Tribunal Federal, para impedir esse novo endividamento. Então, o Estado não quer cobrar a dívida ativa. A Procuradoria-Geral do Estado não move uma palha para cobrar. E vamos ver se essa comissão vai pressionar. A questão dos incentivos fiscais, a diferença entre incentivo fiscal e favor fiscal. Há uma iniciativa aqui de uma CPI para investigar isto. E o governo, com sua maioria na LERJ, não apoia. E a questão da sonegação fiscal. Há também uma CPI requerida para investigar a sonegação. A sonegação corre solta no Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro é muito grande para arrecadar o que arrecada. Tem surgido aí novas formas de comparação. O Estado do Rio de Janeiro já perdendo o terceiro lugar, ficando em arrecadação menor do que o Paraná. Tem aí dados que vêm vindo que a gente não tem como confirmar. Então, na verdade, é saber a razão pela qual o próprio governo não se interessa em recuperar as finanças do Estado, talvez porque esse desinteresse demonstra claramente que o governo não quer agir contra os seus aliados, contra os seus financiadores, que não é possível não querer enfrentar a sonegação, avaliar os incentivos já concedidos, cobrar a dívida ativa. Então, o que eu quero solicitar ao secretário, primeiro, é apoio para essas três propostas, para que o governo, a Secretaria de Fazenda, se manifeste favoravelmente à recuperação das finanças do Estado, também por esse caminho, não pelo caminho que penaliza o servidor público e aniquila o Estado, a sua responsabilidade na prestação de vários serviços públicos. Senão fica a confissão. O Estado aposta no Estado mínimo ou no Estado nenhum. Quanto mais precarizados os serviços públicos, melhor para a privatização. Mas o Estado tem que se manifestar. E a Secretaria de Fazenda, me parece, nesses três itens, dívida ativa, incentivos fiscais ou favores fiscais e sonegação, a Secretaria de Fazenda precisa dar um apoio a isso, senão o secretário
se passar talvez na rua, vai ser ofendido também, como nós somos como parlamentares. Não vai ser respeitado, não vai poder viajar de avião. Não é só a menina da Globo, não. A da Globo tem razões outras. Mas todos nós ficamos nessa exposição. Mas eu queria fazer só uma solicitação ao secretário. Se nós poderíamos ter a composição da dívida do Estado com a União e quanto o Estado pagou nos últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos, quanto o Estado pagou à União. E essa afirmação de quanto o Estado contribui para os cofres da União e quanto ele recebe de retorno nos últimos 5 anos. Paulo, ele recebeu essa comparação, para que a gente possa aqui ter uma posição oficial, porque a gente fica, lê aqui, pesquisa, mas vindo da Secretaria de Fazenda, vindo essas duas informações, da dívida e quanto o Estado contribui para os cofres da União e quanto recebe de volta. Números, eu digo assim, mais ou menos absolutos. Obrigado, Paulo. Doutor Gustavo, o tempo aí, uns 10 minutos para o senhor aí fazer as considerações. Primeiro as questões aqui do tema do encontro, e depois nessas questões gerais aí da crise fiscal e dessas iniciativas. Estamos instalando quinta-feira uma CPI da Petrobras. Que foram colocados pelos deputados. Bom, com relação à questão da execução orçamentária da educação, que é o ponto aqui da reunião, eu comentei já as questões, eu acho que foram colocadas, e insisti no ponto que há um esforço grande para que isso aconteça, que a educação seja realmente tratada da forma como ela sempre mereceu e merece. Então, isso é um primeiro ponto. É claro que não é o estado ideal, não temos dúvida nenhuma. A situação de não pagamento, principalmente o não pagamento dos salários, e aí, em segundo plano, a manutenção, o custeio, né, a pessoa, com depoimento aqui do senhor Gaúcho, a nação não pode ir trabalhar, não tem recurso para ir trabalhar. É muito triste isso, é muito triste. Aqui a gente não se exime dessa grave situação, isso é importante. Bom, eu vou e prometeu, mais uma vez, o esforço do Estado de sempre tentar buscar o equacionamento, pelo menos o mínimo possível, o possível, insisto, naquilo que cabe à educação. Um ponto importante, responder então só, eu queria aproveitar, respondendo a questão colocada do senhor Gaúcho, é óbvio que o Estado não tem 4,2 bilhões. Isso já foi respondido aqui na Assembleia Legislativa, em reunião, fui instado pelo deputado Luiz Paulo, e é óbvio que o Estado não tem 4,2 bilhões. Se ele tivesse, obviamente, não estaria com salários atrasados. Aquilo se representa o que a contabilidade pública e o Tribunal de Contas do Estado exige como contabilidade. Isso não se reflete no financeiro. Então, eu queria deixar e esclarecer de forma bastante transparente, o Estado não teria sentido se o Estado tivesse recurso em caixa e deixar de pagar salário. É completamente equivocado quem acha alguma coisa como isso. Assim, eu realmente não consigo entender alguém achar que o Estado tem 4,2 bilhões de reais e não paga salário. Isso realmente foge à minha compreensão. Enfim, com relação à colocação, eu vou invocar primeiro a colocação do senhor, deputado Valdec, com relação à compensação. A compensação foi para evitar que algumas situações não ocorressem, como vários prédios públicos estavam sendo, por exemplo, cortada a luz, a polícia estava sem gasolina para colocar nos carros. Então, foi uma forma de mitigar. Com relação àqueles que têm dívida, né, o Estado ele age sim. Alguns acordos já foram feitos. A Petrobras, esse ano mesmo, nós recolhemos 600 milhões de reais de um acordo feito com a Petrobras. Agora, a eles é dado o direito de questionar algumas autos que o Estado faz. É dado ao contribuinte o direito de se opor à nossa colocação. Nós temos várias colocações. E isso não quer dizer que ele esteja inadimplente. Eu não estou dizendo que são todos os casos, mas ele tem a possibilidade legal de questionar o Estado. E isso não caracteriza como inadimplente. Então, aquelas questões em que o Estado, em que a concessionária entende que vai perder, muitas vezes ela acorda. O caso da Petrobras, em um dos casos. A Petrobras, a gente tem N situações, é uma empresa imensa,
A Light, nós temos várias situações, mas que há questionamento jurídico. Agora, isso não a caracteriza como inadimplente, isso é importante. Então, ali foi um estado de uma situação para evitar o que vinha acontecendo em vários, dezenas de prédios públicos estavam com a luz sendo cortada, porque o Estado não tem recurso, não estava pagando. Então, foi uma forma de mitigar. E, mesmo assim, diluído em 18 meses. O que para o Estado, e sem pagar juros, nem correção, nem multa, nem nada. Então, ali foi uma situação que, dentro de um contexto, vou insistir, dentro de um contexto, foi a mais razoável. Ainda com relação aos questionamentos, então, agora, colocado com relação à dívida ativa. O deputado Tio Carlos colocou, o deputado Leomar e o deputado Paulo Ramos também colocaram, a questão da dívida ativa. A dívida ativa, não, aquele dado é um dado contábil. 70 bilhões de reais no balanço do Estado é porque ele não pode, não existe, quem pode definir o que a gente chama de conta redutora desse valor, porque aquele não representa a realidade, é só com a aprovação do Tribunal de Contas do Estado, e as contas públicas elas têm que seguir o rito. Não existe 70 bilhões de reais em dívida ativa. Nós temos ali, por exemplo, dívida caracterizada, por exemplo, que o STF já definiu que os Correios não pagam impostos. Eu tenho bilhões de reais de cobrança ali de dívida ativa de imposto de Correio. Eu não vou ganhar aquilo nunca. Né? Tem Varig. Como é que a gente vai? É claro que há uma busca dentro do espólio da Varig, Transbrasil. Então, assim, são várias situações. Então, aqueles 70 bilhões, eles não explicitam o real valor da dívida ativa. Com relação à recuperação, o Estado vem trabalhando isso em parceria com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça para tentar recuperar. Do ano passado para esse ano, foi mais de 20% de incremento na dívida ativa, que é pouco. Ainda precisa de mais. É pouco, sim. Precisamos trabalhar mais sobre isso. E a Procuradoria-Geral do Estado vem trabalhando nisso, buscar melhorar isso, sim, precisamos melhorar. Estamos fazendo isso, mas precisamos melhorar ainda mais. Mas isso não será o suficiente para suprir. O Estado arrecada, em média, com dívida ativa, algo próximo a 250 milhões de reais, porque parte da dívida ativa ela tem que ir para os municípios, porque tem origem tributária. Ela tem que ser destinada para os municípios. Então, o Estado ele fica com base em 250 a 300 milhões por ano desse valor. Né? Insisto, vamos melhorar, porque precisamos melhorar essa cobrança. Com relação aos animadores e aplicação, obviamente, eu não sei assim, aqui a questão dos animadores, eu me comprometo a levantar, ver a questão de o que pode ser feito com relação a isso. E a aplicação do duodécimo é uma discussão, aí, ela é uma discussão mais institucional, mas eu me comprometo a levar para o governo do Estado, sem dúvida alguma. Com relação à pergunta do deputado Waldeck sobre a recuperação fiscal. O plano ele prevê o equilíbrio do médio e longo prazo. Nós temos ações de aumento de receita que não se restringem a aumento da contribuição previdenciária. Né? Já houve aumento do ICMS e aumento que, dentro de processos internos que já começam a surtir efeito dentro da Fazenda. Pouco frente à necessidade do caixa. A dimensão do problema financeiro é muito grande. A recuperação está ocorrendo? Sim, ainda frente ao caixa, de forma tímida. Mas é um indicativo positivo. E daí insistir na questão da recuperação fiscal. Mas com relação ao crédito que vai ser tirado, esse crédito ele vai ser uma antecipação de recurso pela venda das ações da SEDAI, que foi aprovada aqui. Então, é um endividamento que será liquidado. Ele não vai se alavancar mais, porque você tem como contrapartida um ativo que será liquidado, e o diferencial, porque, claro, a SEDAI vale bem mais do que os 3,5 bilhões, e será para pagamento de dívida com a União. Securitização da dívida ativa, foi uma pergunta também colocada aqui. A securitização da dívida ativa ela está sendo trabalhada. Ocorre que existe em trânsito, é uma operação nova, é uma situação completamente nova, e ela tem que percorrer caminhos legais. Havia uma discussão no Senado sobre isso, essa discussão ainda não foi vencida, agora nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas do Estado e com a Procuradoria-Geral do Estado, com o Ministério Público, da forma como fazer. A gente tem que ter esse entendimento, a gente não pode fazer se não tiver um entendimento com relação à securitização da dívida ativa. E esse é o motivo que, até o momento, a operação ainda não saiu. Eu respeito a posição do deputado Paulo Ramos, não concordo que seja um golpe,
Não enxergo dessa forma. Tem provas sobre isso já. Bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, deputado. Eu estou entrando no mérito do que é uma operação de securitização de dívida ativa que cabe ao secretário de Fazenda aqui colocar. Então, isso não é um golpe, é uma questão financeira usada, sim, e com o objetivo de trazer recursos para o Estado. Ele não tem outro objetivo, é trazer recursos do Estado. Em todas as leis que os senhores têm aprovado, em todas elas tem sido colocado qualquer recurso arrecadado para pagar salário de servidor. Não vai para outro motivo que não para pagar salário de servidor. Então, a gente está buscando alternativas para que o salário do servidor seja equalizado, que é o principal problema do Estado hoje. Então, por isso eu discordar, respeitando a posição do senhor, discordar que é um golpe. Combate à sonegação fiscal, o Estado vem trabalhando o mês passado, aliás, em abril, vocês devem ter visto no jornal, criamos uma força-tarefa de 100 auditores fiscais que já estão trabalhando nas empresas que a gente chama de autorregularização. A gente identificou, por várias situações, que identificamos que ali há há uma possível sonegação fiscal. Então, nós somos, obviamente, você faz, tem como objetivo pegar as maiores, então esses auditores vão nas maiores empresas, porque a gente identificou que ali ele está recolhendo menos do que deveria recolher. E aí a gente já tem resultado disso, obviamente ainda está no começo, mas já temos só no mês de maio quase 16 milhões de arrecadação que não estavam dentro do previsto. É pouco ainda, insisto, é pouco. Essa força-tarefa vai continuar. Estamos trabalhando no processo de cruzamento de dados entre cartão de crédito, entre o que há de receita, a gente tem acesso à receita dos cartões de crédito das empresas, versus o que ela declara no seu imposto de renda. Enfim, vem sendo trabalhado. Agora, é um trabalho que tem uma maturação e é demorada. Infelizmente, é demorada. Insisto, ela é demorada e não suficiente para atender à demanda de equalização do salário o mais urgente possível. Com relação aos incentivos fiscais, só para colocar, na realidade, a liminar era uma liminar para a não concessão de incentivo fiscal, não contra a lei. A lei foi aprovada e prevalece aqui no Estado do Rio. A lei aprovada de iniciativa do deputado Luiz Paulo, ela está vigindo aqui no Estado do Rio. Essa liminar é contra qualquer tipo de incentivo, que foi uma ação impetrada pelo Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça, e que foi, essa liminar caiu, e hoje o Estado ele pode, obedecendo o que determina a legislação aprovada aqui no Estado do Rio de Janeiro. Né? Óbvio, e eu já coloquei isso de público, que o Estado pode ter errado, e eu entendo como política de incentivo extremamente importante para o Estado atrair. Então, eu, como secretário de Fazenda, entendo como necessário ter uma política de incentivos fiscais para atrair investimentos, entendo como positivo, e aquilo que não for adequado, que já está acontecendo, que já o Ministério Público já vem atuando nesse sentido de identificar, a gente tem um grupo de trabalho, Secretaria de Fazenda e Ministério Público, que estão trabalhando juntos para identificar aquilo que não é adequado. E vamos corrigir. Se tiver erro, não tem problema nenhum, vamos corrigir. Não há problema em se reconhecer o erro e corrigir. E que se puna, se tiver, que se puna o responsável. Né? Agora, a política de incentivo fiscal, a nosso ver, é uma política correta. Tanto é que todos os estados praticam. Né? Com relação às ações que a gente vem buscando junto à União, Petrobras, né? É claro que se discute muito isso. Né? A questão de o governador, eu pessoalmente acompanhei o governador, estivemos com reuniões com o Ministério da Fazenda, dentro do Ministério da Fazenda, com o secretário Guardia, que é o secretário executivo, que trata muito diretamente com o Petrobras, é representante do Conselho de Administração do Ministério da Fazenda, lá no Conselho de Administração da Petrobras, com o secretário Rachid, da Receita, que trata, repito, enfim, essas ações elas estão sendo trabalhadas agora. Não necessariamente elas se tornarão favoráveis ao Estado do Rio. Isso não está esquecido. E eu queria aproveitar com isso o gancho da questão da Lei Candir. Eu, pessoalmente, levei ao Ministério da Fazenda, em novembro do ano passado, quando no início da discussão do Acordo de Recuperação Fiscal, a questão da Lei Candir. Só que a Lei Candir, o que há uma determinação do STF é que o Congresso Nacional deve aprovar até novembro deste ano, de 2017, uma lei que vai tratar da Lei Candir, e em nenhum momento está lá escrito que é para tratar o passado. E o Ministério da Fazenda, apesar dos nossos apelos, né, e os senhores estão vendo Minas Gerais, que está tentando e não está tendo sucesso também com relação a isso, eles não abrem mão disso. E não adianta, a gente insiste, tenta, e não foi por falta de tentativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas eles não entendem que não.
e que a lei deverá ser aprovada no Congresso. Aí, quando a lei for aprovada no Congresso, aí a gente vai agir em cima dela. Eu não tenho outra ação, a não ser na discussão. E é uma situação em que o Ministério da Fazenda tem o poder de falar não. Né? Então, eu queria colocar isso muito, muito claro. Com relação ao deputado Paulo Ramos, os incentivos fiscais a gente falou, sonegação. Securitização falou. Securitização falou. Com relação, deputado, à dívida dos últimos 5 anos, eu não tenho essa informação aqui, mas nos comprometemos. Tem no nosso site, mas eu mando para o senhor, não tem problema nenhum, eu mando para o senhor quanto que o Estado pagou com dívida com a União nos últimos 5 anos. Com relação à arrecadação inferior ao Estado do Paraná, notícia que saiu num colunista aqui nessa segunda-feira, não dá para se tratar, a gente tem que tratar um comportamento, não uma coisa estanque. O Estado do Paraná fez refis. É por isso que a arrecadação dele foi maior. Quando fizemos refis no ano passado, nós tivemos uma arrecadação maior. Então, o motivo, a gente, obviamente, buscou aqui informações com relação a isso. Então, o Estado do Paraná fez refis. Naquele momento, ele teve uma arrecadação, neste momento, ele teve uma arrecadação maior. Agora, a gente tem que ver o comportamento ao longo do tempo, não só a questão estanque. Enfim, eu peço desculpa se estendi demais aqui na resposta. Mais uma vez, eu quero agradecer, e também pedir desculpas pelos vários adiamentos em função de agenda em Brasília, mas sempre estarei à disposição, a Secretaria de Fazenda sempre estará à disposição para discutir, obviamente, naqueles temas que a gente tem capacidade de competência de discutir. Enfim, a gente queria colocar que a Secretaria de Fazenda fica à disposição. Agradeço a oportunidade, presidente, de estar aqui falando com o senhor. Obrigado, doutor Gustavo. Eu quero lembrar aos senhores deputados, temos, então, quarta que vem aqui a convocação do secretário de Educação para tratarmos do encerramento de turmas e do desvio de habilitação de formação dos docentes. Temos, na próxima sexta, uma reunião especial já pedida há algum tempo e aprovada por nós com a Comissão da Mulher em Campos, pedido da enfermeira Rejane, às 10 horas, para tratar do problema da formação no curso de enfermagem do Colégio Cursos Jomasa. Então, uma reunião conjunta nossa com a Comissão das Mulheres. A deputada Rejane fez esse pedido. Próxima sexta, agora, 10 horas da manhã. Só para dar uma notícia. Já. Só uma coisa rápida. Quero pedir ao doutor Gustavo e à Mônica, se puderem encaminhar o mais breve possível a questão da execução dos 25% entre empenho liquidado e restos a pagar. Lembrando, doutor Gustavo, que a comissão vai continuar nessa luta para que os 25% sejam considerados do ponto de vista financeiro. Nós vamos continuar nessa luta, vamos abrir esse debate com o MP, com o TCE, com o próprio Poder Executivo, para que esse seja o conceito da aplicação devida dos 25% de MDE. Deputado Paulo Ramos. Para comunicar sobre essa questão do desvio de professores para que ministrem aulas sobre disciplinas para as quais não tem licenciatura, eu entrei com uma representação no Ministério Público, só para dar essa notícia. A Comissão de Educação já entrou semana passada, já comunicamos junto à Defensoria Pública Estadual. Direto do Ministério Público. Nós entramos com a Defensoria já está representando contra a SEDUC nesse desvio de habilitação de docente. Então, Gustavo, agradeço ao senhor, a Lígia, a Mônica, seja sempre muito bem-vindo nessa comissão. Muito obrigado, está encerrada a nossa audiência.